Sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo, quase sem pensar? Mudar o jeito de falar dependendo da pessoa com quem a gente está conversando? Pois é um ajuste que o nosso cérebro faz no automático, mas que é fundamental para que a mensagem chegue direitinho. Vamos pensar um pouquinho. A maneira de falar com os amigos no grupo do Zap é a mesma que se usa numa entrevista de emprego? Ou para conversar com os avós? Imagino que não, né? E é exatamente essa diferença que faz toda a mágica da comunicação acontecer. Olha só esse exemplo, fica super claro. De um lado, uma mensagem para um amigo, e aí, beleza? Pega o relatório para mim? Rápido, direto, informal. Do outro, o mesmo pedido, mas para um professor, num e-mail. Prezado professor, boa tarde, gostaria de solicitar o relatório da aula. A mensagem é a mesma, mas a embalagem é completamente diferente. Por quê? Porque o destinatário, o receptor, mudou. E já que a gente está falando de embalagem e de contexto, vamos mergulhar num fenômeno que é mestre nisso, o meme. Sério, o meme é talvez o melhor exemplo de comunicação que é pensada milimetricamente para um público em uma situação bem específica. A comparação aqui é genial. À esquerda, a gente tem uma informação, um texto formal. A música Für Elise, do Beethoven, é usada em caminhões de gás. Ok, uma curiosidade. Agora, olha para a direita. O meme passa a mesmíssima ideia, só que de um jeito instantâneo, engraçado e que dá vontade de compartilhar na hora. A imagem super séria do Beethoven, com a frase "aqui de boas", compondo a música do gás, cria uma conexão imediata. É hilário. Então fica nítido, né? Não é só o que se diz, mas como se diz. Um texto formal simplesmente informa. Um meme cria uma piada interna, conecta, gera aquela sensação de "eu entendi a referência". E aí ele se espalha, como um verdadeiro gene da cultura. E essa história de gene cultural não é força de expressão, não. O termo meme foi criado lá em 1976 por um cientista, o Richard Dawkins. A ideia dele era justamente descrever como uma ideia, um comportamento ou um estilo se espalha dentro de uma cultura, como se fosse um gene mesmo, se replicando e evoluindo. Bem mais profundo do que a gente imaginava, né? Bom, a gente já viu como funciona na prática com um meme. Mas e a teoria por trás disso tudo? Vamos dar uma olhada, mas sem parecer aula de português, tá? Pensa nisso como um kit de ferramentas para a gente entender os bastidores de qualquer conversa. Basicamente, qualquer ato de comunicação, seja um meme, um e-mail ou um bate-papo, tem esses 5 elementos. Tem o emissor, que é quem manda a mensagem, o receptor, que é quem recebe o nosso público, o canal, que é um meio usado, tipo a internet ou a nossa voz, o contexto, que é o assunto em si, e, por fim, o código, que é a linguagem que a gente usa, seja o português, os emojis ou até as gírias. E além desses elementos, toda mensagem tem uma intenção, um objetivo. É o que a gente chama de funções da linguagem. Tipo, se o foco é convencer quem está lendo, como numa propaganda, a gente está usando a função conativa. Se a ideia é só expressar um sentimento, como num diário, aí é a função emotiva. Se é para dar uma informação objetiva, como no jornalismo, é a referencial. Cada função dá uma missão diferente para as nossas palavras. Certo. Agora que a gente já viu essas ferramentas, vamos voltar para a vida real e ver como tudo isso se encaixa. Como é que a gente faz a escolha certa da linguagem para cada momento? Dá uma olhada nesse cartaz de festa junina. É de uma prefeitura, um evento local. Mas olha as escolhas que eles fizeram. Usaram a expressão em inglês pet friendly e colocaram um emoji de coração. Ué? Por que não escreveram permitimos animais? Porque pet friendly soa mais moderno, mais descolado e o coraçãozinho dá um toque de carinho. São pequenas decisões que moldam a mensagem para um público que vai se conectar com esse código. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Essa é a regra de ouro, o pulo do gato da comunicação. Conhecer a pessoa com quem se está falando, um interlocutor, é o que define se a mensagem vai ser só entendida ou se ela vai realmente funcionar e atingir o seu objetivo. E até onde essa adaptação ao interlocutor pode ir? Bem, às vezes ela é tão essencial, tão profunda, que uma comunidade inteira acaba criando uma forma completamente nova de se comunicar. É o caso inacreditável da língua de sinais Sena. Olha que história fantástica! Numa comunidade lá no Piauí, chamada Várzea Queimada, uma questão genética fez com que muitas pessoas nascessem surdas. E o que aconteceu? A comunidade inteira, ouvintes e não ouvintes, desenvolveu sua própria língua de sinais, a Sena, para que todo mundo pudesse se entender. É a prova viva de como a linguagem é uma ferramenta que se molda perfeitamente para servir às pessoas que a usam. Depois de passar por tudo isso, desde um meme até a criação de uma língua,
O jeito que a gente olha para uma simples conversa nunca mais é o mesmo. Cada texto, cada e-mail, cada diálogo vira uma chance de pensar nisso tudo. Então, para a gente fechar, vamos resumir as dicas práticas. Primeiro, sempre pense para quem a mensagem se destina. Segundo, escolha a embalagem certa. É um meme, um e-mail formal, uma conversa cara a cara. E terceiro, tenha muito claro o que se quer com aquela mensagem. É para informar, para convencer ou para emocionar? Para finalizar, fica essa provocação. Na próxima vez que for se comunicar, antes de mandar a mensagem, pare um segundo e pense: quem está do outro lado? Essa pequena pausa pode mudar tudo. Fica aí a reflexão. E muito obrigado pela companhia.